Esses meninos são uma bênção. Davi e a Isa passaram a tarde toda cantando, tocando, para poder louvar a Deus aqui essa noite. E eu tenho certeza que eles entregaram aqui ao Senhor o melhor que eles tinham neles para poder louvar a Deus. E eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, né? Lucas, Rebeca, Davi, o Benjamin, Davi, o Lucas aqui, que sempre tem sido os mais musicais em casa, né? E na minha casa é o tempo todo, irmãos. Quando você não ouve música, você ouve o violão, você ouve batucada. Lá não para um minuto. Lá está que nem os anjos do céu. É 24 horas. O som. E às vezes a gente sai e volta um pouco tarde. E aí eu escuto 11h30, meia-noite, um violão tocando. Eu falo, não é possível. Se eles passarem o dia fora, irmãos, e sem tocar o violão, quando eles chegam em casa, eles têm que pegar. É impressionante. Mas isso é bom porque o Senhor tem sido glorificado, né? E para nós é uma alegria poder ver os nossos filhos adorando ao Senhor, né? E tanto Lucas como o Davi, eles têm um ouvido privilegiado para a música. Davi tem 8 anos, já está tocando. O Lucas, da semana passada, eu falei para ele assim, vai fazer o baixo. Ele nunca tinha feito baixo, pegou para fazer e fez direitinho. Então eu quero louvar a Deus pela vida dos meus filhos. Que o Senhor possa conceder isso também na sua casa. Amém, irmãos? Nos teus filhos, na sua família, em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos lendo, eu vou manter a leitura, 1 João 3,9. Nós estamos lendo 1 João 3,9 falando acerca do pecado. Estamos falando acerca do pecado, não é? Semana passada falamos um pouco a respeito de por onde entrou o pecado no mundo. Romanos 5,12. Por um homem entrou o pecado no mundo. E em João 1,29 a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, por um homem entrou o pecado, e por um homem, a graça de Deus entrou no homem. Por um homem, Jesus, entrou a graça. Por um homem, Adão, entrou o pecado. E por um homem, Jesus, entrou a graça que retira o pecado. Então, hoje nós vamos meditar, continuar meditando neste mesmo assunto. É uma continuidade deste tema. Então eu gostaria que todos os irmãos lessem conosco 1 João 3,9. Vamos ler todos juntos no 3, amém? Vamos lá? Está aqui já? 1, 2, 3. Continua. Pronto, até aqui. Então, aquele que não é nascido de Deus, ou aquele que é nascido de Deus, não peca, não vive pecando. Eu prefiro a palavra não peca. Por quê? Porque o sentido daqueles que conhecem a Deus é esse: não peca. Eu vou só rapidamente corrigir a pastora aqui. A pastora falou que
E o Alex concordou com ela? Que nós aprendemos a semana passada aqui que o mal não está em nós, né, irmão? Na verdade, quem não está em nós é o pecado. Nós vamos entender isso hoje. Por quê, pastor? Porque o mal é uma coisa, o pecado é outra coisa completamente diferente. E nós precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas eu quero que você entenda que no Éden entrou o pecado. O pecado entrou porque o homem decidiu conhecer o bem e o mal. O bem e o mal, como nós dissemos, estava em um fruto, em uma árvore do lado de fora. E por que estava do lado de fora? Porque Deus tirou de dentro do homem o mal e colocou plantado do lado de fora. Porém o homem, ele querendo ser igual a Deus, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal e trouxe o mal para o lado de dentro, ou seja, passou a partir dali ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas ali o pecado entrou. Mas em João 1:29 diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora eu quero que você entenda que quando o Senhor Jesus, Ele entrou nas nossas vidas, na vida daqueles que aceitaram a Cristo como Salvador pessoal, Jesus fez a obra que eu e você jamais poderia fazer, que é a libertação do pecado. O homem nunca será capaz de resolver o problema do pecado pela sua própria obra. Ele não fazendo o bem não tira o pecado. Fazendo o que é correto não livra o homem do pecado. O problema do pecado é espiritual e só quem pode tirar o pecado é Jesus. Eu não estou falando quem pode perdoar o pecado, pois Jesus perdoa pecado, mas eu e você também perdoa pecado, amém, irmãos? Eu sei que vocês ficaram com dúvidas agora, mas se o irmão um irmão fizer algo contra você, você faz o que com ele? Perdoa. Diga comigo, eu perdoo. Se eu perdoo, eu tenho condições de perdoar pecado, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo? Estão mesmo? Porque às vezes eu tenho a impressão que a minha voz chega muito fraca, não é? Então eu tenho condições de perdoar o pecado que fizeram contra mim, mas não tenho condições de perdoar o pecado da humanidade. Agora o pecado da humanidade é perdoado somente por Deus. Somente Deus, na pessoa de Jesus, pode perdoar os pecados, mas somente Jesus retira o pecado do homem. Agora Ele não retira o pecado para que o pecado volte a entrar. Ele retira o pecado, e retirando o pecado, Ele ocupa o espaço do pecado em nós. E esse espaço do pecado em nós é ocupado pela graça de Deus. Repita comigo, a graça de Deus. Diga mais forte, a graça de Deus ocupa o lugar do pecado em mim. Então o que isso quer dizer? Que aonde havia o pecado, Jesus retirou o pecado e ocupou o espaço do pecado com a graça. Agora o que é a graça? A graça não somente é o favor imerecido, não. A graça não é só um favor, a graça é um poder que opera. Observe isso, a graça de Deus é um poder operando. A Bíblia diz que a mesma graça que ressuscitou a Cristo é a mesma graça que opera em nós. A graça que ressuscitou a Jesus é a mesma graça que opera em nós.
Então a graça não é somente um favor, a graça é um favor que opera em mim. Então, quando nós lemos em Romanos capítulo 6, quando nós paramos para entender Romanos capítulo 6, nós vamos compreender então que aqueles que vivem na graça de Deus, ele não está mais sujeito ao pecado. Por quê? Porque a graça de Deus me capacita, me condiciona, me fortalece, me habilita para não pecar. Muitos, de forma completamente errônea, e até mesmo pregadores e líderes, sem condições de ensinar o povo, acaba dizendo, ou até mesmo conduzindo o povo ao pecado, quando diz a graça de Deus, ou no período da graça, nós somos totalmente perdoados, dando a ênfase para levar o povo a pecar de forma desenfreada. Não importa o quanto você peca, Jesus sempre vai te perdoar. Não há dúvidas de que Jesus nos perdoa. Não há dúvidas de que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há dúvida. Mas a verdade é que a graça de Deus não é motivos para pecar. Eu sinto a presença de Deus aqui. E veja que eu não estou aqui gritando. Eu estou aqui falando da graça e do pecado. Eu não estou profetizando. Eu sinto a presença de Deus. Eu te dou alguns minutos para adorar a Jesus agora. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Ele está se agradando desta palavra agora. Abre o teu coração, abre o teu coração. Oh, eu sinto o Senhor. Eu sinto o Senhor tocando em você agora. Oh, está acontecendo nesse exato momento uma libertação poderosa na sua vida. A partir de hoje, comece a observar, tu terás mais forças para lutar e vencer o pecado. Há uma glória de Deus que invadiu esse lugar agora. A presença de Deus está aqui. Eu te convido a adorar a glória de Deus. Te diz o Espírito Santo nessa noite, Ele está te ensinando e te capacitando. O pecado não tem mais força sobre a tua vida. A força do pecado está diminuindo a partir de hoje. Hoje você vai ver, a partir de hoje, uma mudança
mudança radical em sua vida a partir de agora. Você verá um crescimento espiritual na sua vida. Os seus olhos se abrirão para a palavra de Deus, os seus olhos espirituais se abrirão para as coisas do Senhor. A partir de hoje, aquilo que você não entendia, você vai passar a entender. Os seus ouvidos espirituais estão sendo abertos, porque o pecado está ficando do lado de fora. Deus tem compromisso com a tua palavra. Oh, aleluia. Deus tem compromisso com a tua palavra. Escute. A graça não é a credencial para o pecado, para cometer pecados. A graça é a capacitação para não pecar. Pois o pecado sai e a graça entra, e a graça me capacita a cumprir a vontade de Deus. Então, quando nós lemos Romanos capítulo 6, nós já entendemos, já compreendemos que a graça, ela é uma força que nos capacita. Vá comigo, por favor, em Romanos capítulo 6, versículo 5. Romanos capítulo 6, versículo 5. Rapidamente, coloque para nós, vamos ler aqui no telão todos juntos. Quando estiver aqui, vocês me avisam. Já está aqui? Bora lá então no 3, vamos ler todo mundo junto, vamos lá. 1, 2, 3. Se fomos plantados com Ele, ou unidos com Ele, na semelhança da sua morte, seremos também na semelhança da ressurreição. Eu quero acompanhar, vamos ler a partir do 1 para você entender isso melhor. Vamos lá, volta para o versículo 1. Volta para o versículo 1, vamos ler. A partir do 1, está aqui? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Dois. Só até aqui, só até aqui, só até aqui, só até o 6. Entenda isso. Continuaremos pecando para que a graça aumente? Não. Por quê? Porque se nós já morremos com Ele,
assim como ele também morreu. E como que nós morremos com ele? Pelo batismo. Quantos aqui já foram batizados? Então, pelo batismo, nós morremos com ele. E assim como ele morrendo, já não morre mais. E o pecado já não tem mais domínio. O pecado já não pode mais operar em Cristo. Veja que ele foi tentado, mas o pecado não entrou nele. Por quê? Porque ele foi melhor do que Adão. Ele obedeceu, ele foi alimentado pela palavra que saía da boca de Deus. Agora escute, ele condenou o pecado no seu corpo, e quando ele morre e ressuscita, o pecado já não tem mais como dominar o corpo dele, pois ele já ressuscitou, ele morreu e ressuscitou. Então ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer, então agora nós que já fomos batizados com ele, também ressuscitamos com ele. E se o pecado que outrora estava em nós foi retirado, e no momento que foi retirado, nós também fomos batizados, nós também ressuscitaremos da mesma forma que Cristo. Quando o pecado já não pode mais agir na vida dele, também não poderá agir na nossa, porque já ressuscitamos com Cristo. Olha para o teu irmão e diga, portanto, o pecado não faz parte da nossa vida. Vamos para o 12, corre para o 12 agora. Vai lá, capítulo 6, versículo 12. Capítulo 6, 12. Está aqui? Então vamos lá, no 3, 1, 2, 3. Portanto, não permitam que o pecado reine. O que é reinar? Reinar aqui é ter o domínio. Então eu não posso permitir que o pecado tenha domínio sobre o meu corpo, porque se eu permitir que o pecado tenha domínio sobre o meu corpo, então o pecado vai voltar para dentro, sendo que ele já havia sido tirado. Se o pecado já foi tirado, agora quem está reinando é Cristo. E se Cristo está reinando, o pecado não pode dominar, não pode ter o domínio. Então entenda, se eu ainda estou submetido ao qualquer tipo de pecado, de maneira que eu não consigo me controlar, não é Cristo que está reinando. Quem está reinando é o pecado. E se o pecado está reinando, isso é sinal que aquele que um dia foi liberto, tornou a pegar e trazer o pecado para dentro de novo. Vamos lá para o 16 agora, versículo 16, vamos lá. Romanos 6,16. Está aqui? Vai lá no 3, 1, 2, 3. Opa, vocês não sabem que aquele a quem eu decido servir, eu me torno escravo? Então eu decido, se eu decidir pecar, eu me torno servo do pecado. Então o pecado, como diz Romanos 5,12, se torna aquele que reina sobre mim. E se eu decidir que o pecado vai reinar sobre mim, então eu me torno servo dele. Olha para o teu irmão e diga, mas agora o pecado já não domina mais, pois a graça de Deus é quem habita em nós, e agora não somos mais servos do pecado, mas somos servos de Jesus.
Por que somos servos de Jesus? Porque aceitamos a sua graça e ela habita em nós. Agora entenda isso, Paulo falando sobre tudo isso, e se agora nós, que já não somos mais do pecado, que fomos agora unidos com Cristo, à semelhança da sua morte, ressuscitamos da mesma maneira, agora o pecado já não tem mais domínio sobre nós, ele não domina mais, e agora nós não somos mais servos do pecado, mas somos servos de Cristo. Então no último versículo, Paulo termina dizendo, vamos ver? Vamos lá, para o último versículo do capítulo 6, vai lá, vamos ler com muita força, vamos ler com muita alegria agora esse versículo, e depois disso você vai glorificar a Deus, você vai exaltar o nome de Jesus. Está aqui? Está aqui? Então vamos lá no 3, 1, 2, 3. Quantos podem glorificar ao nome de Jesus por esta palavra? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos aqueles que nele creem. Quem tem salário é servo. Isso aqui é tema para uma outra mensagem, mas eu quero só pincelar. Quem tem salário é servo. E o salário do pecado é a morte. Mas para quem tem Cristo não tem salário, tem presente. O salário é para servo, e o salário do pecado, ou seja, a recompensa de quem peca é morte. Então para quem quer salário, vai sempre ser servo. Mas alguém que entende que em Cristo não precisa simplesmente de salário, ele tem abundância, então ele toma como recompensa presente dom. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a eternidade com Cristo. Quantos já tomaram posse desta vida de eternidade com Cristo? Nós não estamos esperando essa vida, nós já estamos vivendo ela aqui. Olha para o teu irmão e diga: você já está vivendo a vida com Cristo aqui. Porque a vida que nós viveremos com Ele será imensuravelmente maior, mas nós já estamos vivendo ela aqui. Nós já estamos em Cristo, nós não somos do mundo, não somos servos do pecado, somos servos de Cristo. A graça de Deus está abundando em nós, nós não temos salário com o pecado, nós temos vida eterna com Deus, e nós já estamos vivendo uma vida com Cristo aqui. Agora entenda uma coisa, e já estou partindo para o final, entenda isso, nós precisamos entender como que essas coisas acontecem, porque o pecado foi retirado, Cristo já retirou o pecado já não deve reinar mais, eu não tenho mais domínio sobre a minha vida. Aí você vai perguntar para mim assim: pastor, então por que essa luta constante? Por que essa batalha constante? Primeiro, quem está me ouvindo diga amém. Falta morrer, porque quem está morto não sente, amém? Se morreu já não sente, está sentindo muito é porque está muito vivo. Mas quando nós morremos para o pecado, nós não sentimos mais a força do pecado. O pecado não tem mais força sobre a vida daqueles que morreram e ressuscitaram. Agora eu vou um pouquinho mais além. Voltando para o assunto do bem e do mal. A partir do pecado, a partir do momento em que o homem come do fruto, ele passou a conhecer o bem e o mal. E passando a conhecer o bem e o mal, você foi como Deus. Veja, então aqui, quando Jesus tirou o pecado, Jesus não tirou o conhecimento do mal. Aqui é um ponto extremamente importante para você entender. Jesus não tirou o conhecimento do mal, Jesus retirou o pecado. João 1:29.
Ele retira o pecado. Mas ele tira o conhecimento do mal? Não. O conhecimento do mal ainda está lá. Então veja que é o conhecimento do mal, é contra o conhecimento do mal que deve ser a nossa luta. Por quê, pastor? Porque é contra o conhecimento do mal que pode nos levar a pecar. Se você pegar agora, olhar para essa pessoa que está ao seu lado e pensar assim: eu vou dar um tapa na cabeça dessa pessoa, é certo ou é errado? É o bem ou o mal? É o mal, não é? Então por que eu vou fazer, se é o mal? Isso não quer dizer que eu vou fazer, mas isso quer dizer que eu sei que é errado. Então eu tenho o conhecimento. Olha para o teu irmão e diga: nós temos o conhecimento do mal. E é contra o conhecimento do mal que nós lutamos. É por essa razão que nós vamos ver Jesus, os apóstolos, sempre enfatizando: ameis uns aos outros, pratiquem o bem, não pagueis o mal com o mal. Por quê? Porque o mal, o conhecimento do mal, faz com que eu cometa o que é mal, e a partir do momento que eu cometo o que é mal, eu trago o pecado para dentro. O pecado está fora, mas o conhecimento do mal está em mim. Então quando eu cedo ao conhecimento do mal, eu trago o pecado de novo. Então o mal, ele está o tempo todo em nossa mente, o conhecimento. Jesus não tirou o conhecimento, Jesus tirou o pecado, mas o conhecimento está ali o tempo todo. Então eu preciso tomar muito cuidado, porque é a partir do conhecimento do mal que eu posso pecar. É a partir do conhecimento do mal que eu posso trazer o pecado para dentro de mim. Observe, não basta simplesmente eu não fazer o mal. Eu preciso ocupar o lugar do mal em mim. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse... Ué, como assim, pastor? Eu faço o bem se eu quiser fazer? Não, senhor. Porque o contrário do mal não é a isenção, não é a imparcialidade. O contrário do mal não é lavar as mãos, o contrário do mal é fazer o bem. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu preciso que você entenda isso. O ponto dessa mensagem está aqui. Eu simplesmente olhar e falar: eu não vou fazer o mal, mas deixar de fazer o bem, eu continuo pecando, porque quem sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então não é simplesmente não fazer o mal, é praticar o bem. Então olha para o teu irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: ao invés de eu te dar um tapa na cabeça, diga: eu vou fazer um carinho. Porque o mal é um tapa e o bem é o carinho. O bem não é ficar isento. Não, eu não te bato, mas também não faço nada. Não, faz alguma coisa de bom, porque precisa ser ocupado esse lugar do mal aí. Quem está entendendo isso aqui? E só quando nós praticamos o bem é que o mal vai perdendo a força. É por isso que Jesus vai dizer assim, ó: ei, não se esqueça, dei sempre esmolas, ajude sempre o teu próximo. Por quê? Porque ele está dizendo: quando vocês praticam, quando vocês têm atitudes do bem, o mal sai, o mal perde a força. Olha para o teu irmão e diga assim, ó: Jesus tirou o pecado. Diga com coragem, diga: Jesus tirou o pecado, mas não tirou o conhecimento do mal.
O conhecimento do mal ainda está aí, irmão, e eu preciso fazer que o mal perca força. Como é que eu faço que o mal perca força? Praticando o bem. Irmão, nós estamos diante de uma palavra que ela vai mudar completamente o curso da nossa vida. Quantos aqui já disseram essa semana para a esposa que ama ela? Ué, ficou silêncio aqui. Perguntar de novo, talvez eu peguei vocês de surpresa. Já disse para tua esposa essa semana que você ama ela? Ou fez alguma coisa que demonstre amor por ela? Vou mudar agora. As esposas já disseram para o esposo que ama? Amém? Não, pastor, eu nunca disse para ele que eu deixei de amar. Então está valendo a última vez, faz 10 anos atrás que eu falei. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Tira o mal praticando bem. Então fala. Então faça alguma coisa que demonstre amor. Amém? Amém, irmão? Eu tenho certeza que depois que você sair daqui, o que você vai fazer? Vai pagar um jantar ali que está pronto para você e para sua esposa, para ela. Por quê? Demonstração de amor. Então, prática do bem. Nós precisamos praticar o bem e não simplesmente deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal é simplesmente lutar contra o mal. Agora eu preciso fazer com que o mal perca espaço. E como o mal perde espaço? Praticando o bem. Eu passo a praticar o bem. E quando eu começo a praticar o bem, eu começo a ver algumas coisas mudando em mim. Por que eu não posso praticar o mal, pastor? Por que eu não posso pagar o mal com o mal? Porque quando você paga o mal com o mal, o pecado volta. Agora eu vou fazer uma pergunta, porque alguns filhos podem aqui querer achar que, né? Quando o pai pega, quando a mãe pega de jeito, lá está praticando mal. Não, o próprio Deus disse: pega o teu filho e corrija ele com vara. Mas não é mal isso aí? Não é mal, pastor? Não. Porque o pai quando faz, ou a mãe quando faz, não faz por mal, faz por bem. Porque o pai e a mãe querem ver o filho abençoado, honrado, próspero. É isso, não é, irmãos? Não é? Então veja, da mesma forma como Deus, quando Deus corrige a mim, corrige a você. A Bíblia diz que Deus corrige aquele a quem Ele... Aí alguém é punido por Deus. Quem já foi corrigido por Deus aqui? Só eu? Deixa eu confessar um pecado aqui. Eu vinha numa empreitada com Deus, uma empreitada muito tremenda com Deus, e Deus me ensinando muitas coisas sobre fé, me ensinando, e qualquer dor que aparecia no meu corpo, eu repreendia e a dor ia logo embora. Eu contei esse testemunho esses dias aqui. Eu tinha uma dor nesse pé, no pé direito. Eu não sei de onde vinha aquela dor. E de repente eu comecei a orar, e daqui a pouco a dor sumiu. E eu testemunhei para alguns irmãos que foram em casa. Eu falei: a dor no meu pé desapareceu, irmão. E quando eu contei para eles, no outro dia, quando eu acordei, o pé estava doendo. Aí eu falei assim: demônio, sai do meu pé, porque essa aqui eu já fui curado. Eu tinha aprendido que eu tinha que fazer isso, porque eu sabia que ele voltava. E aí quando eu disse sai, ele foi embora. E o pé nunca mais doeu. Agora escute. Esses dias Deus falou comigo. Eu estava num momento de oração, jejum, e Deus falou comigo assim, ó: eu aceitei o teu jejum. Aí eu fui falar para minha esposa. Eu falei assim: Deus falou comigo que aceitou o jejum. Ela falou: glória a Deus. Aí aconteceu, irmão, um fato que me deixou muito entristecido num dia aqui na igreja.
E eu saí entristecido do culto, fui para minha casa entristecido, e fiquei entristecido ali, e minha esposa, que foi? Eu falei, não, nada não, e fiquei entristecido, e aquele entristecimento que eu fiquei, entristeceu o Senhor, porque Deus tinha falado comigo algo, e eu fiquei entristecido, em algo semelhante, na mesma direção, por causa daquilo, irmão. Por várias vezes vinha dores de cabeça, eu falava, dor de cabeça, sai em nome de Jesus. Irmão, parecia que eu tinha tomado Neosaldina, era 5 minutos, a dor de cabeça, ia embora. Depois desse dia, a dor de cabeça veio, eu falava, sai, em nome de Jesus, e ela ficava. Eu falava, sai em nome de Jesus, e ela ficava. Eu falava, em nome de Jesus, eu não vou tomar remédio, Senhor, o Senhor já me ensinou isso aqui, e eu já fui curado várias vezes, Senhor, a dor de cabeça nem estava vindo mais, ela voltou, em nome de Jesus, sai, e ela ficava. Aí o Senhor falou comigo assim, você negou a minha palavra, eu disse para você que eu aceitei o jejum. Eu falei, Senhor, me perdoe, não foi por intenção, mas o Senhor veio em mim e pum! Sabe quando o pai dá um tapinha no bumbum do filho, corrigindo? Deus falou assim para mim, eu só estou te corrigindo porque eu te amo, aprende aí agora. Eu falei para minha esposa, pensa numa semana difícil, foi essa semana, e eu ficava lá nos pés do Senhor, Senhor, tá bom já aprendi. E ele falou, não, eu vou te corrigir mais um pouquinho, vou te bater mais um pouquinho. Vocês estão aí ainda não? Ou só eu sou corrigido por Deus? Está apanhando? Quando você começar a apanhar de Deus, fala para ele assim, Senhor, o que foi que eu fiz? Ah, foi isso? Tá bom, pode bater. E deixa ele bater, irmão, e deixa ele bater, e deixa ele bater, mas não se esqueça de falar para ele, não, já está bom, está bom, o Senhor já corrigiu. Mas quando Deus me corrige, Ele não está praticando o mal, porque se Ele praticasse o mal, o pecado vinha para dentro de Deus, mas a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Quando Deus corrige, Ele está dizendo assim, eu te amo e por isso eu estou te corrigindo. Mas Ele está fazendo isso de forma que nós entendamos, irmãos, que quando Ele faz isso, Ele não só faz com que nós aprendamos a santificar o nome dEle em nós, mas como Ele faz nos crescer a cada dia mais. Então eu quero dizer para você, quando você corrige teu filho, você não está praticando mal, você está praticando bem para o teu filho. Agora, você não pode fazer isso com o filho dos outros, porque com o filho dos outros, aí você vai fazer o mal. Por quê, pastor? Porque não é amor de pai e mãe, é amor de mãe. Eu sei que às vezes a gente quer falar coisas que a gente, eu falo mesmo, pastor, eu não aguento não, eu falo mesmo. Deixa eu te dizer um pouquinho, isso é conhecimento do mal, e o mal sendo praticado, a Bíblia diz que o pecado consumado gera, olha para o teu irmão e diga para ele assim, quando der vontade de falar, diga assim, mal, fica do lado de fora, vai lá e pratica o bem. Quantos aqui querem realmente uma vida espiritual acima da média com Deus? Quantos aqui querem desfrutar de algo diferente com o Senhor? Quantos aqui querem viver aquilo que você nunca viveu, aquilo que alguém que você conhece nunca viveu, mas você está disposto e quer viver com Deus a partir de hoje? Então começa a olhar para dentro de você e dizer assim, quando você sentir vontade de falar, engole as palavras e faça o bem. Quando você sentir vontade de revidar, não revide, vai lá e abençoa. Quando você sentir vontade de falar mal, ao invés de falar mal, vai lá e fala bem. Por quê? Porque você vai ocupar o lugar do mal com o bem em você. O mal está sempre na nossa consciência, porque o conhecimento do mal está presente. Mas se por causa do conhecimento eu praticar, eu trago o pecado para dentro. Nós não podemos trazer o pecado para dentro, o pecado tem que ficar do lado de fora. Quantos entenderam essa mensagem? Quantos compreenderam essa mensagem? Você precisa guardar isso dentro de você, as 7 chaves. 7 chaves. Você tem que guardar e dizer, eu não
vou praticar o mal. Por quê? Porque eu não brinco com o pecado. A palavra de Deus é a verdade, sim ou não? A palavra de Deus é a verdade, sim ou não? Então não brinque com a verdade. A palavra de Deus é a verdade, e eu não vou brincar com o pecado. Eu vou pegar a palavra e vou colocar na minha vida. Quando eu quiser fazer o mal, eu vou lembrar da mensagem do pastor soando na minha mente: não pratique o mal, porque se você praticar o mal, o pecado entra. Nós estamos muitas vezes fracos espiritualmente, porque a prática do mal está sempre constante. Pode ser um pouquinho assim, ele vem. Um pouquinho assim, ele entra. Então vai tirando. Fique de pé, por favor.